A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, bem-vindo ao IBEFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças no Espírito Santo. Meu nome é Alessandro Coutinho Ramos e sou líder do Comitê Qualificado de Conteúdo em Empreendedorismo e Gestão. E hoje nós temos convidado o nosso honrado secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lama Silva. Bruno, seja bem-vindo ao podcast do IBEF. Ô, Alessandro, é uma alegria estar com você, que é uma pessoa que eu tanto admiro, por ser professor, comunicador, um forte ator, quando eu falo forte, atuante no ecossistema de inovação capixaba, assim como eu acredito na educação. E é uma alegria estar aqui com o IBEF e com todos que acompanham esse canal, que é tão importante, né? O Espírito Santo não chegou onde chegou à toa. Tem muito suor de muita gente que investe e acredita no nosso estado. Isso é muito importante, Bruno. Bruno, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e principalmente o nosso foco aqui é empreendedorismo e gestão. E você vem de família de empreendedores, não é? Sim, fiz 47 anos agora, semana passada. Tá jovem. 4,7, né? Quase um cinquentão, mas muito animado, muito focado. Sou filho de um advogado que passou a empreender há quase 3 décadas, com uma visão muito empreendedora. Meu pai chama Humberto. Filho de uma professora, daí essa paixão pela educação, essa crença de que a educação transforma, de que educar é colaborar com Deus. E muito cedo fui trabalhar com meu pai e com muito orgulho. Ele abriu na época uma empresa que está de pé até hoje, de mídia externa e comunicação visual. Então começamos do zero, idealizando, pensando. Você acompanhou todos os passos. A visão do meu pai, parou um pouco a advocacia e falou, quero empreender. E aí nós montamos a empresa, eu assisti passo a passo dela, a compra da sede, todas aquelas etapas gostosas, a interlocução, a interação com associações comerciais, com o próprio IBEF, e também vendo de perto e divulgando, no caso, que é a empresa de mídia, né, externa, o crescimento do nosso estado. Esse mesmo advogado Humberto, mais à frente, mais uma década posterior, ainda parte para outra. Uma visão da sustentabilidade, pensa na madeira imunizada, né? No eucalipto imunizado, já prevendo que não tem mais clima para se arrancar madeira. Quantos anos atrás aconteceu isso? A empresa Advogo tem 32 anos, e a Preservar, que é a segunda empresa, veio na última década, né? Então eu cresci nesse ambiente da educação. Um pensamento visionário, né? Isso hoje está tão forte que a gente vive no mundo. E aí eu saía do cursinho e ia para a empresa ajudar meu pai passo a passo ali, assistir um primeiro caminhão de insumos chegar, lida com os funcionários. E, paralelo a isso, fui fazer o curso de administração, fui fazer gestão. E poder colocar em prática depois. E isso é interessante, tudo aconteceu na Serra, né? Tudo na Serra. E o que depois... Na verdade, eu estudei na Serra até a 5ª série. Naquela época era a 5ª série que falava, né? Isso mesmo. E depois vim para Vitória com uma turma grande. E aqui concluí meus estudos, fiz minha graduação, minha pós-graduação, iniciei meu mestrado e por aí vai. E a gente vê essa paixão que você tem também pelo município da Serra, né? E qual ligação com a Serra e também para você ingressar na carreira política? A Serra é um case de sucesso, uma cidade onde baianos e mineiros e capixabas de todos os lados, eu digo baianos e mineiros porque realmente, na época da antiga CST, que década de 80, né, precisava de mão de obra e a maior parte da turma que veio foi de Minas Gerais e da Bahia. Eu mesmo sou filho de uma mineira e de um baiano. E aí explodiu, a cidade começou a crescer com a criação da CST, que depois se tornou ArcelorMittal, né? Hoje é ArcelorMittal. Da Serra vem quase 30% do PIB capixaba, empresa de rochas ornamentais, vidros, cerâmica, aço,
Empresas que fizeram da inovação a chave para a virada do seu negócio também, como a Wine e tantas outras que nós poderíamos citar aqui. Então, uma cidade de indústria forte, de comércio forte, de serviços fortes, serviço forte, e a minha ligação é muito forte, nascido ali, criado ali, correndo ali nas ruas de Jacaraípe, andando a cavalo, jogando bolinha de gude, tudo aquilo que uma criança da época fazia nas praias. Gosto muito de pescar, então era 2 quarteirões da praia, a casa dos meus pais, estava sempre ali e recebendo os colegas de Vitória. E aí ingresso na vida pública na Serra. Na Serra, isso aí. No ano de 2000 ali, naquela eleição municipal, eu com 20 e poucos anos, me tornei vereador de uma cidade enorme como a Serra. Tive a oportunidade de passar por 3 mandatos lá na Câmara, antes de chegar na Assembleia Legislativa, antes de ser secretário de Estado de Assistência Social e antes de ser secretário de Estado de Inovação aqui no governo do Estado, no governo Casagrande. Então, justamente agora é que eu vou chegar, né? Foi uma grata surpresa, sou um admirador do seu trabalho, por todo o esforço, tudo que você vem fazendo em prol do Estado, em prol dos empreendedores. Foi um grande desafio, como é que você sente hoje? Você entrou na inovação, hoje, ninguém sabe, parece que você já está há 20 anos nessa área, né? E tem mobilizado muito o interior. O que você vê dessa questão dos desafios como secretário hoje de Ciência, Tecnologia e Inovação? Bom, Alessandro, eu estou falando aqui num canal de empreendedores, de gestores, de pessoas que entendem essa ferramenta da gestão, a importância de um planejamento. E não foi diferente comigo. Eu disse que eu fui secretário de assistência aqui no Estado, desenvolvimento social, trabalho, emprego e renda. Foi um grande aprendizado. Gestão de equipe, gestão de pessoas. E aqui na SECT, que é a Secretaria de Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação Profissional, não é diferente. Então, a gestão que eu aprendi lá na academia, aprendi no meu curso superior, na minha pós-graduação, que eu fiz pós em gestão pública, a gente aprende muitas coisas, entre elas liderar. E liderar uma equipe significa ter a escuta apurada, ter o gabinete com as portas abertas, levar em consideração a opinião das pessoas, dos colaboradores. Certamente tem muita gente na SECT que entende muito mais de inovação do que eu. Então, quando você consegue compartilhar esse conhecimento, e a gente tem humildade para aprender, para compartilhar, ofertar e receber, a gestão se torna mais gostosa, se torna mais possível. Então, a inovação não foi diferente, até porque tem algo que colabora muito no planejamento estratégico do governo do Estado, que é um planejamento muito bem elaborado. É só olharmos o grau de governança, a importância do Espírito Santo no cenário nacional, como esse Estado é organizado e respeitado, mas no planejamento, a educação, a sustentabilidade e a inovação são os 3 eixos prioritários. Então, na SECT, desses 3 eixos, nós temos 2 prioritários. Na verdade, 3, porque sustentabilidade é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós. Eu adentrei aqui nessa instituição para esse podcast, eu vi uma placa ali, 120% de sustentabilidade, né, o estacionamento aqui. Então, eu estou numa pasta robusta, um privilégio de ter a educação no mesmo eixo da inovação, porque não há inovação sem educação, não tem inovação sem o talento. Então, não tem inovação se não tem ciência. Se não tem ciência. E acaba que ali a SECT cuida também, né? Se não tem pesquisa. Da ciência diretamente. Então, assim, a formação, a gestão, eu costumo dizer, eu aprendi isso, que sensibilidade mais competência é caminho de sucesso. Não adianta o líder ser competente e insensível. E também não adianta um líder sensível demais sem competência. Então, esse casamento é um casamento muito importante. Tanto é que você cita a interiorização e a popularização da inovação no Estado do Espírito Santo. Isso é um grande desafio, né? A gente vive em torno de Vitória, da grande Vitória. E, de repente, você vem com essa proposta de levar essa inovação para o interior e movimentar com os eventos. É isso. O Espírito Santo é um estado inovador, figura entre os mais inovadores do Brasil, cada vez mais, com equipamentos e ações modernas. É um estado que explora gás e petróleo, que tem um fundo soberano, como a Noruega tem, mas muito bem administrado, que tem parte desse fundo financiando inovação, tem outras fontes de financiamento, tem um ecossistema organizado, tem um planejamento da mobilização
capixaba da inovação, mas tudo isso pensado para a região metropolitana. E isso não é justo. A inovação não tem dono, não pode ser elitizada. Ela precisa ser popularizada, precisa ser também interiorizada. Então, nós fazemos as duas coisas. Colocamos em prática o planejamento, tanto do MCI quanto do governo. Criamos novas ações, é importante a criatividade na gestão, mas fomos para o interior do estado, popularizar, dar oportunidade da cidade de Montanha, que é uma cidade inovadora, plantando soja, trigo e maçã no extremo norte do Espírito Santo, ou o papel da inovação na saúde, no Caparaó Capixaba, tão desenvolvido. O agronegócio, você disse aqui, por que o café capixaba chegou onde chegou? Por conta do suor, do esforço do produtor, mas porque tem muita pesquisa, muita ciência. Pesquisa. E aí nós gente vê no norte o quanto de inovação já chegou, né? E aí nós temos aí, dos 10 cafés brasileiros, 8 dos melhores, capixaba, produzido aqui em terra capixaba. Então, a inovação, as cidades inteligentes, que é uma pauta que iniciou o nosso processo de popularização. O que é uma cidade inteligente? Como se constrói uma cidade inteligente? E aí, colado no eixo da educação, que a gente nem chama mais de educação profissional, é educação profissional e tecnológica. Então, olha que gostoso é ser secretário da SECT. Falar de cidades inteligentes, mas colocar de pé uma pós-graduação em cidades inteligentes, através da nossa Universidade Aberta Capixaba, a nossa UNAC, é muito forte, é muito robusto. Ao final desse ano, estamos entregando para o Brasil, para o Espírito Santo e para o Brasil, e quiçá para o mundo, 250 pensadores em cidades inteligentes. Então é esse misto, é poder proporcionar ao jovem, ao cidadão do interior, entender o que é o CEPID, o que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, o que é uma startup, como se desenvolve, como se acelera, como se fomenta, levar o estudante para conhecer o ensino técnico profissionalizante, fazer ele entender que ele também tem acesso ao programa moderno chamado Nossa Bolsa, que envolve praticamente todas as instituições de ensino do Estado. Essa caravana da inovação, essa caravana do bem, que vai acrescentando muito para que o Estado seja mais inovador, com a participação e a colaboração de todos. Isso é muito importante porque, por exemplo, só você falar de interior, eu trabalho muito com a gestão de programas de pós-graduação. E o que mais o governo federal já vem de anos, antigamente o pesquisador era muito focado em produzir artigo. Hoje ele pode produzir artigo, mas 1/3 da avaliação dele é impacto social. Então você pega programas de interior, é muito mais fácil você abrir um programa de pós-graduação no interior do que propriamente uma área que já está muito populosa, né? E a gente compara com inovação. Quando você leva um hub, a gente tem visto, né, o movimento de Colatina, o movimento de Cachoeiro, que isso seja espelho para espalhar no próprio estado. Você faz um diferencial, porque é uma inovação de fora para dentro. Eu sinto que é isso que tem sido feito. Então, a pós-graduação também segue esse sentido do que você tem dito aqui, de valorizar a interiorização, né? Tem muito conhecimento ali para a gente poder valorizar. E sair desse grande centro que a gente tem tudo sendo feito, né, nos mesmos locais. Então isso aí é algo que é muito importante. É isso. Essa interiorização, a pós-graduação em cidades inteligentes, por exemplo, alcançou 6 regiões do estado diferentes. Então, tem pensadores de todos os lados. Você citou o ecossistema de Colatina, o de Cachoeiro. Nós podemos falar do de Alegre. Alegre, verdade. E tantos outros que estão em franco desenvolvimento. Todo mundo pensando. Todo mundo entendendo que a inovação é o caminho. É o caminho para uma gestão moderna, para uma gestão inteligente. Toda a inovação que você coloca de pé no serviço público, que seja da máquina pública, inovação para dentro, facilita a vida das pessoas, melhora o serviço e melhora a vida das pessoas. E a inovação para fora, não precisa a gente viajar lá no Vale do Silício, nós podemos ficar aqui, nós podemos citar os nossos cases de sucesso, das nossas instituições de ensino, da nossa academia, da nossa indústria, do nosso serviço, do nosso comércio, das instituições como o IBEF, fortes, colaborativas, mas poderíamos citar quantos? Quantos cases de sucesso? Poderíamos falar do PicPay, poderíamos falar da Wine, poderíamos falar da Jade, poderíamos falar da Zero Esgoto, poderíamos falar de tantas ações inovadoras, de tantos ambientes que estão, do próprio Hub da Praça Costa Pereira, o Hub ES+,
que é do governo do estado, cultural, e que você une a economia criativa com inovação no mesmo ambiente, onde estarão as startups sendo aceleradas. E os demais hubs como esse que eu estou, que são tão importantes, o papel da Tec Vitória, né? A primeira pontapé inicial lá com a Tec Vitória, né? Onde nasceu lá o PicPay. Então o Estado tem essa vocação, Alessandro. E com pessoas como você, com espaços como esse, é que nós vamos fazer a diferença e fazer a transformação da inovação aberta e fechada, como você citou aqui. Eu vou agora mudar um pouco uma pergunta, curiosidade também, que eu já conheço, meu secretário, mas é um momento importante. Falar da sua liderança. Quais princípios te norteiam para você manter aquela secretaria tão ativa e todos engajados nesse movimento que você criou? O que mais te motiva esses princípios que vão norteadores na sua gestão? O respeito, as relações humanas, os valores humanos. O ser humano, ele é um talento. O ser humano, ele é recheado de conteúdo. Então, se você tem 30, 40, 50 colaboradores, olha quanto conteúdo você tem. Então, o principal valor é a interação, é o respeito, é a colaboração, é a escuta apurada, é você oportunizar, entender a ideia da pessoa, você entender a crítica construtiva, você saber a hora de avançar, a hora de recuar. O trabalho coletivo é que não nos norteia. Isso é muito importante. E pensando dentro de todo esse contexto também da gestão, tem algo que te marcou, onde você como líder, a sua atuação foi muito importante, algo na sua carreira? O que te marcou ao longo que a sua liderança foi importante, algo que te mudou também como líder? Pode ser um tropeço, um sucesso, mas o que você acha que foi um marcante nesse momento de liderança seu? Pode ser recente ou também... Bom, eu comecei a liderar cedo, porque meu pai, eu citei aqui, meu pai era um desbravador. Ele tinha a ideia, ia para cima, e a gestão de pessoas ficava comigo. Então eu convivia ali com pessoas humildes, o montador da placa, o montador do outdoor, o instalador da empena. E é um desafio a questão cultural, a questão de você comandar, tão jovem poder comandar. E aí eu repito o papel do respeito, das relações e dos valores humanos. Mas algo marcante, eu me realizo na SECT. Eu gosto de sair de casa e vir para a SECT trabalhar, eu gosto de rodar o Estado, me realizo. Considero uma secretaria assim, eixo para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas o que me marcou muito foi minha passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Porque ali eu fui conviver diariamente com as mazelas da sociedade, bem diferente da inovação. Bem diferente. Pessoas que sequer sabiam sabem ainda o que é uma inovação. Pessoas que dependem de complementação de renda, pessoas mais vulneráveis. E uma secretaria enorme, e poder conviver diariamente com uma residência inclusiva, que são pessoas que estavam abandonadas e o Estado passa a acolher. Então, conviver com essa vulnerabilidade foi algo marcante na minha vida. E ali nós colocamos programas e ações de pé importantes, como um plano estadual da primeira infância, Alessandro. O que acontece na primeira infância me impactou. Nós temos o privilégio diário de conversar com os nossos filhos, com as pessoas próximas, de passar para eles valores e princípio, o amor, a paz, a boa conduta, o respeito, a ética, mas muitas crianças não têm. Acordam com um conflito em casa, na porta da casa, muitas vezes vulnerável, tráfico, e aí eu não estou aqui dizendo que toda pessoa humilde está envolvida com isso, muito pelo contrário. Justamente. Quem faz a coisa errada é uma minoria que faz um barulho danado. Mas essas crianças, eu repito, elas precisam do acolhimento. E aí vem programas em valores humanos, o Plano Estadual da Primeira Infância. Eu costumo dizer, eu citava dois filmes para poder exemplificar aquela experiência ali. Eu falava de O Coringa, que mostra na prática como alguém que teve a sua infância menosprezada e não cuidado, o que uma pessoa é capaz de fazer. Mas eu citava também a Cabana para poder contrapor ali e entender os valores humanos, o cristianismo. Então, foi marcante. Na SECT eu me realizo, ali foi um grande aprendizado, um impacto muito forte nessa arte de liderar e de transformar a vida das pessoas. Isso é muito bonito, essa questão da gestão, e principalmente quando você faz o benefício social.
E eu creio também que os desafios são muito grandes, né? A gente está aqui na nossa bolha e quando você entra num ponto desse, sabe o quanto as pessoas estão sofrendo, estão passando por adversidades. E a inovação, o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico é que colabora muito para essa superação. A pergunta que vinha era sempre essa. Perdão, a garganta hoje não está? Hoje tá. A pergunta sempre era: como reduzir a extrema pobreza? E a resposta é: trabalho, emprego e renda na veia dessas pessoas. Primeiro você acolhe, cuida, você qualifica essa mão de obra que vai proporcionar o trabalho, emprego e renda e a capacidade de empreender. E também dessa forma você colabora para as grandes empresas da indústria do comércio e do serviço, porque carece de mão de obra qualificada. Olha que engrenagem. E eu tive o privilégio de passar por esses 2 momentos da minha vida, por essas 2 etapas, em 2 secretarias distintas. Mostrar que o empreendedorismo é capaz de transformar também a vida das pessoas, porque proporciona trabalho, emprego e renda, e isso dignifica a pessoa. Isso é muito importante, Bruno. E a gente tem visto um movimento também hoje dessa questão da inovação social, né? Você acha que é importante a inovação subir a favela? Como é que você pensa nessa questão aí? Ou você acha que não, que os nossos espaços dão conta? Ou a gente tem que customizar? Você está pelo menos com algumas frentes, né, da SEC dessa área. Tem que subir, tem que ocupar. Temos vários exemplos de sucesso também aí. Temos startups atuando, né? Temos startups atuando nessa área, atuando nesse segmento, ideias inovadoras. A inclusão é importante, temos que subir, temos que envolver, entender que um jovem, um adolescente ou um adulto de uma área humilde dessa vai frequentar um hub da indústria, do comércio, do serviço ou da nossa secretaria. Não vai. Nós temos que ir até eles. E nós temos vários exemplos, vários formatos de inovação social que é fundamental. A inovação não é só máquina, não é só equipamento, não é só tecnologia. Inovação envolve pessoas, e as pessoas estão em todas as partes, inclusive nas mais vulneráveis. Isso é muito importante, que de fato a pessoa é alvo de tudo, é o centro de tudo, né? A gente tem todo o medo da inteligência artificial, mas cada vez mais está mostrando o quê? A pessoa é o ponto fundamental. Você que vai dar o comando e a gente tornar essa inteligência artificial cada vez mais humanizada, né? Eu acho também que é algo muito importante para a gente tocar. Os números falam por isso, né? Justamente. 70% dos brasileiros precisam passar por um processo de adaptação, tendo em vista a inovação, o momento que nós estamos vivendo, a inteligência artificial. E muito rápido, né? Mas a adaptação, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas. Não vai. Isso de forma alguma. E para o micro e pequeno empresário, o que você tem, a SEC está fazendo aí de algo interessante? Vocês têm alguma ação focada? Porque muitas vezes são esquecidos, né? E é um volume muito grande. Como é que você atinge, até com essa experiência empresarial que você tem, já tem ações ou vocês pretendem desenvolver ações focadas nesses micro e pequeno empresários? O Estado tem ações robustas em todas as suas áreas, a intersetorialidade, ou seja, a ligação de uma secretaria com a outra, tem um olhar muito claro no planejamento do governo para micro e pequena empresa. O Espírito Santo é um estado que está acima da média nacional, o número de empresas que se abre aqui, inclusive ritmo, né? Inclusive quantidade, também, ritmo, velocidade. É o estado que mais gera oportunidade do país. Temos uma taxa de desemprego de 5,10, quase o pleno emprego. E na SEC nós fazemos nossa parte. Nós temos programas de qualificação, como o Qualificar ES, que é um case de sucesso absoluto. É a qualificação de mão de obra. Nós vamos até as comunidades. Lá é o polo, lá onde acontece o curso. E essa pessoa que faz um curso de 120 horas, ela pode empreender, é o pequeno negócio que está surgindo. Porque ela tem a mão de obra qualificada, ela pode buscar o trabalho, emprego e renda, e eu repito, ela pode empreender. Então nós estamos estimulando esse empreendedorismo. Depois que ela se qualifica, nós vamos para uma trilha da inovação dentro do nosso hub, e aí é empreendedorismo na veia, precificar, rede social, a parte financeira. E ela tem seguido uma linha de crédito, que chama Nosso Crédito Qualificar. Que é o mais importante. Que ela pode acessar até R$10 mil para abrir o seu próprio negócio, comprar a sua primeira máquina, equipar o seu ambiente de trabalho.
E lógico, com 3 anos para pagar, com 6 meses de carência, com uma taxa bem pequenininha de 1,15, queriam que fosse 0, né? Mas banco é banco. Então, é um exemplo, é um pouquinho do que nós estamos fazendo para empreender. Os nossos CEETs, o papel que as incubadoras cumprem dentro de uma escola profissionalizante. O Espírito Santo é líder nacional de matrículas em ensino profissionalizante, se você comparar o número de habitantes e o número de alunos matriculados. Você vê outros estados reclamando de queda, né? Isso que é interessante. Aqui nós estamos ampliando essa frente. Dentro dessas escolas técnicas, nós temos o papel da incubadora, que o ecossistema também tem, né? E aí poderia falar do nossa Bolsa, que é uma visão moderna, atualizada, de ingresso do capixaba no ensino superior, valorizando aquilo que nós temos também de muito importante, que é a academia, que são nossas instituições, as nossas faculdades, muitas delas nota A perante o MEC, de extrema qualidade. Então, proporcionar um aluno de escola pública que por algum motivo não ingressou na Universidade Federal, no IFES, acessar o programa Nossa Bolsa, é inovação, é empreendedorismo. E isso é muito interessante, que também é um marco também, o governador já vem, você principalmente, essa questão de não ter dicotomia, né, na gestão de público e privado, entendendo que os dois têm as funções e, pelo contrário, o setor privado tem uma capilaridade, uma facilidade de acessar certos serviços, né, de uma forma até maior que o público. Isso é marcante, de fato, na gestão moderna, de não ter essa dicotomia. Cada um no seu lugar. O Estado tem que ser motriz, o Estado tem que impulsionar, o Estado tem que ser organizado. O Estado não pode interferir diretamente, né, no desenvolvimento econômico. Ele precisa ser parceiro, dialogar, fomentar, colaborar. Recentemente, nós participamos de uma homenagem ao OS em Ação. Olha a importância desse movimento aqui em Terra Capixaba, nos momentos difíceis que nós vivemos e a colaboração para chegarmos onde chegamos. E o mais legal, os líderes do ES em Ação, inclusive o IBEF faz parte do ES em Ação. Muitas pessoas daqui fazem parte lá. Foram homenageados agora, não à toa, por suas contribuições. No momentos difíceis de crise e no momento de bonança. Então, um governo inovador, um governo republicano, um governo que tem capacidade de ouvir, como é o governo do Estado, como é o governo Casagrande, traz o setor privado para dentro, num grande conselho consultivo, porque aí a chance de erro é pequenininha. E a oportunidade, a chance de sucesso é grande. Esse é o modelo do governo do Estado. Tem algo, falamos de microempresa, a curiosidade, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua participação, que você está no conselho da FINEP, né? A FINEP hoje está com muito dinheiro para poder investir, tanto em empreendedorismo, em inovação, e as empresas muitas vezes não sabem. Como é que é seu papel na FINEP? O que a FINEP pode contribuir até mais com o Espírito Santo, já que a gente vê que umas formas são coisas espontâneas acontecendo. Como é que é a sua participação lá no Conselho da FINEP? Bom, primeiro foi conquistar esse espaço, né? Um capixaba sair daqui, o Brasil é competitivo, tantos estados aí gigantescos, mas o Espírito Santo muito organizado. Conseguimos um assento no Conselho Consultivo da FINEP, que é uma grande financiadora de pesquisa, de inovação, de ciência, de tecnologia no Brasil. Nesse momento vive um momento muito robusto, assim, com editais que vai de repatriação de doutores para o nosso país, ao fomento a uma diversidade enorme de ações tecnológicas, complexos de saúde, inteligência artificial. E ali, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de sentar naquele conselho, eu sento com o diretor da Fiocruz, com a direção da Federação da Indústria do Brasil, com pesquisadores. Então, para mim, é um aprendizado enorme. Mas quando nós colocamos as ações aqui do Espírito Santo, porque eu falo lá pelos estados, eu represento o CONSECT, que é o Conselho do Secretário de Ciência, de Inovação e Tecnologia, do Brasil. Amplo, não é só o Espírito Santo. Mas nós vamos colocando case, levando a pauta dos estados, porque o governo federal precisa chegar aos estados, né? Da mesma forma que o nosso estado, nosso governo estadual, precisa chegar aos municípios, o governo federal precisa sair da caixinha e chegar aqui nos estados. Então, levamos as pautas dos estados, essa é a minha função, trazer de dentro da FINEP para os estados as diversas linhas de financiamento e pesquisa, o conceito que está acontecendo no mundo e por que o Brasil deve e vai protagonizar nos próximos anos
no cenário mundial. Não vai dar para falar disso tudo, mas tem muitos fatos. O Brasil é um país de muita diversidade, grande na sua geografia, grande na sua população, de muitas fontes de energia eólica, verde, energia solar, esse momento da descarbonização. Então, plantas de grandes empresas com um olhar no Brasil. Quando você olha lá para fora e vê conflitos em algumas regiões do mundo, a rota marítima sendo alterada por conta de terrorismo, tantos fatores lá fora que estão prejudicando plantas de atividade econômica. No Brasil, não. Então, a FINEP mostra isso tudo também para a gente, mostra oportunidades, e a minha responsabilidade é trazer para o nosso estado e para os demais tudo isso. Inclusive, fica aqui a dica. Quem pretende investir, fica de olho na FINEP aí, porque são muitas linhas de crédito. Agora mesmo tem uma aberta para parque tecnológico. Acabaram de publicar uma para parque tecnológico. Então, imagina, um estado como o nosso, que tem Banestes, que tem Bandes, que tem a SECT, que tem a FAPES, ela tem a FINEP financiando parque tecnológico. Nós estamos aí na iminência de colocar a Cidade da Inovação de pé, junto com o IFES, junto com o MCI, junto com todos os atores. Todos os atores envolvidos. Tem lá o nosso CEPID, precisando de um modelo de governança. Então, a FINEP tem sido de grande importância no meu dia a dia, no aprendizado, e para que isso possa ser transformado em ações efetivas de desenvolvimento econômico, social e sustentável. Para você, empresário, é muito importante entrar no site da FINEP e também buscar essas informações dos editais. E nós já temos, né, Bruno, casos de sucesso de empresas captando recursos milionários, né? Muitos. Por vezes até mesmo na FINEP, né? Queremos fazer, inclusive, um FINEP Day aí. Está no nosso radar fazer um FINEP Day. Muito importante. Associado com um desafio aberto de inovação. A mente não para, a equipe lá é criativa e vocês nos estimulam. Então vem aí um FINEP Day pela frente. Isso é muito importante, ficarem atentos à questão da FINEP para você inovar dentro da sua própria empresa. Bom, nós estamos chegando ao final. É sempre um prazer estar aqui com você, trazendo tantas informações, tanto conhecimento, um empreendedor, também um grande gestor. Acompanho dentro da própria secretaria como é que você comanda aquele time, com esses valores, com um time engajado. Isso, de fato, é um diferencial para um gestor público, né? A gente sabe que nem todos executam desse formato. E, além do mais, né, Bruno, eu acho que essa vida que a SECT tem levado, a gente vive um período aí de saúde mental complicado nas instituições. E eu acredito muito que essa energia positiva, essa leveza de um gestor é algo diferenciado para a gente ultrapassar essas barreiras, né? É sentar do lado do colaborador, entender o que ele está fazendo, perguntar, opinar, receber a opinião dele, sentar na mesma mesa, quantas vezes, comer lá, almoçar juntos, fazer parte do dia a dia. Passamos 10 horas ali, às vezes, muitas vezes 10 horas mais juntos. Mais que em casa, às vezes. Às vezes, muito mais. Então, é isso mesmo, um ambiente agradável, um ambiente inovador, um ambiente colaborativo, porque essa é a nossa missão. Então, estou feliz. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu estou tendo a oportunidade de colocar na prática agora. Excelente. E agora, qual mensagem que você manda aí para os empresários capixabas, para todos que estão assistindo aqui o nosso podcast? Qual mensagem final você manda para eles aí a respeito da inovação, da ciência e tecnologia? Primeiro, gratidão. Obrigado ao empreendedor capixaba por sua capacidade. Todo mundo que vem aqui palestrar, falar, figuras de reconhecimento nacional, internacional, cravam a capacidade do empreendedor capixaba, a força de trabalho. Muito dessa questão da cultura da imigração também, né? O povo trabalhador, diversificado, atuante, resiliente. Então, a primeira mensagem é de gratidão. A segunda é de otimismo. De otimismo, eu sou otimista, daqueles que nunca desistem do Brasil e daqueles que assistiu o Espírito Santo. Eu sou daqueles que pintei o rosto para poder se segurar junto com ES em Ação, junto com instituições, aquele momento difícil e a virada de chave. Então, um momento de otimismo, porque estamos organizados, temos uma capacidade de diálogo enorme, o Espírito Santo figura aí como um estado inovador, sabemos tudo que vai acontecer no sul, atenção, empreendedores, o sul do estado está mapeado, a energia eólica do sul do nosso estado, ela é mais constante de qualquer outra região do Brasil.
O Nordeste é mais forte, o vento lá, mas o vento no sul capixaba ele é mais constante, então esse setor vai explodir naquela região ali, tanta coisa boa acontecendo. Então, muito obrigado por empreender, por colaborar com o desenvolvimento do nosso estado, e uma mensagem extremamente otimista, de que juntos, organizados, nós somos mais fortes e nós vamos avançar. Muito obrigado. Estivemos aqui com o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lama Silva. E você que gostou desse podcast, dá o like aí nesse nosso podcast aqui, nesse episódio com o nosso secretário, e não esqueça de seguir o IBEF nas suas redes sociais. Obrigado. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados, FUCAP Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Terca, Zília Armazéns Gerais, Time Now, Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, Rede Vitória, FUCAP Solutions, Rede Tribuna, Rede Capixaba de Comunicação.